Esse documentário, antes de mais nada, ele tem a premissa de mostrar a importância cultural, econômica, social, política que os trios da Mogiana trouxeram os municípios de Guaxupé, Muzambique e Monte Belo. Este produto tem o objetivo de mostrar como que esses 74 quilômetros de trilhos que ligavam Guaxupé à antiga Tuiuti, atual Jureia, no município de Monte Belo, eles permearam a história tanto de Guaxupé, de Muzambique, de Monte Belo e de milhares de cidadãos ao longo da história. Essas memórias compartilhadas, elas são de uma grande importância para a gente poder entender a história dessa região. E no processo de pesquisa para essa obra, eu entendia que eu não queria conversar somente com pessoas ditas importantes ou falar somente de fatos e dados importantes. Eu também queria conversar com pessoas comuns. Então eu fui além do trabalho nas fontes, jornais, revistas, atas da Mogiana, cartas, mapas. Eu também fui conversar com pessoas que pesquisam e que viveram o tempo dos trilhos. Operários, pessoas que trabalharam no desmanche dos trilhos, pessoas que tiveram seus pais, avós trabalhando na manutenção das linhas. Isso é muito importante para que a gente possa conhecer a importância sociocultural que os trilhos trouxeram para essa região específica. Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz, do Redentor, pra ter valor a tua jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei o beijo puro da catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugirmos das aflições da dor. A fim de entender um pouco como era o trabalho de manutenção nos trilhos, as rotinas de trabalho e as ferramentas utilizadas nessas funções, conheci o Sr. Geraldo Noé da Silva, filho do ex-ferroviário Bernardo José da Silva. Residente em Mogi Guaçu, São Paulo, as memórias do Sr. Geraldo foram fundamentais para que eu pudesse entender o trabalho na ferrovia. E o carinho e orgulho com que ele trata o legado do seu pai deixaram no meu coração, um trem emocionante. Sr. Geraldo, o seu pai, o Bernardo José da Silva, como que era a função, como que era o trabalho dele dentro da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro? O trabalho dele era na soca, trabalhava na manutenção da linha, isso durante o dia, né? E que ferramenta que era usada nessa soca, na manutenção da linha? Picareta. Picareta, enxada, enxadão. Tinha aqueles negócios que fura lá para fazer buraco nos dornentes, né? Prego, marreta de 10 quilos. Direto sol Tiravam um dormente podre, colocavam um dormente novo, né? A troca da madeira, né? Depois que fazia o furo lá, colocava o prego, a manutenção da linha. Eles tinham também o nível, né? Eles colocavam o nível em cima da linha para ver se a linha estava nivelada certinho. E geralmente na turma eles
escalava uma pessoa, às vezes, por semana, para fazer a ronda noturna. Então era uma vida dura, viu, cara? A pessoa tinha que sair andando na beira da linha às 10 da noite, depois tinha que voltar às 3 horas da manhã, fazer de novo. E acompanhar, chegar as passagens dos trem. Às vezes, ele ia indo para a beira da linha, 2 horas da manhã, encontrava uma boiada lá, sorta em cima da linha. Aí ele tinha que parar o trem, porque senão o trem matava todo o gado do povo. Aí ele ajudava ali na segurança. Isso. Essas regiões aí de Minas, é muita curva. E quando acontecia de descarrilhar um trem, né? A FEPASA tinha um trem que era um trem de socorro. E meu pai ia junto com esse trem. Ia ajudar a socorrer esse trem lá. E depois tinha que construir uma linha debaixo do vagão lá que estava caído, acidentado, para o trem de socorro chegar e desvirar ele, né? Em cima da linha. E ficava, às vezes, até 15 dias fora. Era trabalhado, cara. Dava dó, viu? Dá até dó do pessoal que trabalhava. Não é fácil, não. 3 horas da manhã na beira da linha, né? O perigo é imenso, né? Então aí essas você duas, vê, as duas funções, então. Eram essas duas que tinha. E durante o dia ele cuidava da manutenção da linha. E na pesquisa percebi que a memória ferroviária é feita de idas e vindas, despedidas e chegadas, saberes e sabores. Conversando durante um projeto de pesquisa com o Sr. Dalilo em sua casa, no bairro rural dos Coatis, em Monte Belo, pude entender melhor como se dava o transporte ferroviário na estação de Monte Cristo, Monte Belo e Tuiuti. Pessoa muito alegre e divertida, fui inundado por uma profusão de saber popular e ancestral, que muito contribuiu para a pesquisa do livro. Sr. Dalilo, como que era a época da estação do Monte Cristo do Monte Belo? Como que era a dinâmica do trem, o trem chegando, o trem saindo? Que jeito que era? É. Uai, tinha muito movimento, o trem chegava, saía aquele trem de ferro que era com fogo, sabe? Tinha muito... Então tocava a lenha, né? Tinha movimento e tinha muito vagão, puxava de tudo. E o senhor lembra mais ou menos que produto que puxava nas linhas? Era sal, era querosena e fazia muito transporte. E ali, na estação ali do Monte Cristo, o senhor falava também que o pai do senhor, ele produzia rapadura. Levava lá. Que jeito que era mais ou menos? A rapadura? Meu pai fazia rapadura aqui e levava lá, tinha uma venda lá do Taizé Machado. Meu pai levava, empaiava a rapadura, capanha de milho, levava lá. E eles mandavam essa rapadura no trem de ferro. Embarcavam no trem de ferro, rapadura. No trem de ferro. E outra coisa ali do trem de Monte Cristo, desembarcava boi do Oswaldo Pereira, vinha no trem de ferro. As coisas. Eles tinham um tronco montado. Assim, punha lá, amontado. Que nem tem isso aí. Amontava, pé da gaiola, e tocava o gado entrava dentro da gaiola. De uma gaiola passava para outra. Sabe quantas gaiolas o trem de ferro puxava? Fora o carro de passageiro, puxava 20, 30 gaiolas. Ele tinha uma força. Nossa, pai do céu, Ricardo. E outra, aqui, né, puxava no carro de boi dos Calípio, punha ali na estação, madeira cascada, sabe? Fazia papel, embarcava no trem de ferro também para ir para arriba e para cima. Fazer papel. Fazia papel. Até arame de farpa vinha no trem de ferro. Aí vinha essas coisas industrializadas, querosene, arame farpado, e ia gado, café. Tudo, café, tudo no trem de ferro. E o senhor chegou a fazer viagem? Como que eram essas viagens? As viagens que eu cheguei a fazer mais longe, o trem de ferro foi no Gospé. Gospé. Monte Cristo, Monte Belo, a gente ia sempre. É uma viagem demorada até o Gospé? O senhor lembra? Demorado. Não era corrida, não. Era bem demorado. Andava pouco, mas não encravava também. ia devagar. Mas ia. E soltando a fumaça. Soltando fumaça. Fumação. O senhor lembra mais ou menos do seu pai, do seu avô, contar como foi a construção da linha, dos trilhos, da estação? Uai, meu pai, meu avô aqui, Zé Mariano, meus tios que falavam, foi feito tudo a braçal. A carroça, tudo a braçal.
Foi um pecado desmanchar isso. Ainda precisava preservar isso aí. A estação do Montebello aí deram reforma. Você precisava conservar mesmo, viu, Ricardo? Pode-se dizer que Guaxupé, cidade importante do sul de Minas, desenvolveu-se ao longo dos trilhos da Mogiana. Para entender esse processo, conversei com o pesquisador e historiador Fábio Lúcio Marco Tobias, do Museu Histórico Geográfico Comendador Sebastião de Sá, em Guaxupé, Minas Gerais. A gente vai falar aqui da importância social, econômica e política da estação ferroviária para Guaxupé. Qual que é a importância? Qual que foi a relevância? Guaxupé, a ideia, inclusive de alguns engenheiros desse período aí, eles visualizavam essa cidade como um grande polo. Tanto que algumas ruas que levam até a estação são ruas extremamente largas, né? E que era para trabalhar essa questão do escoamento do café. E, ao mesmo tempo, atrair grandes fazendeiros, eles morarem nessa região. Então eram lotes assim imensos, existem alguns ainda, né, que não foram desmembrados, pensando nesse possível futuro, mas que não veio por conta de N situações, né? Esse fluxo de pessoas que veio para cá, que aumentou muito no período, trouxe os libaneses. Então você tem aí uma cultura em cima disso, você trouxe os italianos, e isso aí se mesclou com aquelas pessoas que já estavam aqui. Pensando nas pessoas mais simples, naquelas que não aparecem nos livros de história, essas pessoas aí, para elas foi fundamental a Mogiana, né? Ela trouxe muitos empregos, né? Trouxe muitas oportunidades. Tantas oportunidades que levaram essas pessoas para outros lugares também. Meus pais mesmo, eles foram para São Paulo, foram procurar algo diferente em outro lugar. E tudo através da Mogiana, era o principal caminho. E qual que é a importância que você enxerga nessa preservação da estação da Mogiana em Guaxupé como patrimônio cultural do município? É a memória. É super importante porque é memória e identidade. O que acontece é que se você não tem esse patrimônio e se você não tem essa preocupação, você não tem a memória da cidade. Lá na estação, por exemplo, tem uma imagem de Nossa Senhora. E muitas pessoas passam lá e não sabem o porquê daquilo ali. Aquilo foi um acidente que teve em 1945 e um vagão contendo produtos químicos explodiu. E assim, dada a quantidade de produtos químicos, era para ter sido um desastre total. Teve algumas pessoas que ficaram machucadas, mas a imagem da Nossa Senhora, ela ficou intacta. Então, quando eles foram fazer a limpeza do local, analisar tudo, viram aquela imagem intacta e falaram assim, olha, é um milagre não ter morrido ninguém. Em Moçambo, distrito de Muzambinho, conheci o Sr. Leandrinho, que possui uma venda há décadas no local. As memórias dele foram fundamentais para se entender um pouco mais da vida na estação e os produtos por lá transportados. O Sr. Zeca, você poderia falar para a gente quais produtos eram embarcados aqui na estação do Moçambo? Aqui eles faziam muito era sal para criação, para gado. Dali tinha uma venda chamada Velrage, e eles serviam as fazendas tudo com sal, para os gados. Era basicamente o sal que mantinha. Que é muito gado aqui na região. Tinha gado e não tinha esse negócio de fio, soja, não tinha. Então dava sal pro gado. E do ponto de vista social, assim, dos divertimentos da época, a estação que era o centro do divertimento ali, era o centro que o povo se encontrava? Aqui tinha o trem, tinha dois nomes, o P e o misto. Então quando era horário, tinha gente mesmo, que as moças iam tudo lá assistir, quando vinha vindo aí, sabia o horário, ia lá assistir. A gente chegava lá, tinha movimento. Acabava ali e elas voltavam tudo juntos. Os colegas uma da outra. Teve uma época que os bailes eram aqui, ó, daqui pra lá. Tinha uma paredinha aí, ó. Não tinha mesa de bilhar aí, o povo dançava a noite inteira aí. Começava às 7 horas, saía às 7 horas da manhã. Como que era viajar no trem assim? Tinha
Tinha trens diferentes um do outro, assim? A diferença que tinha é que tinha o carro de primeira e o de segunda. Mas o de segunda era só uma madeirinha, um banquinho de madeira. E o outro tinha uma capinha de pano em cima. Se quisesse mais caro um pouquinho, comprava passagem para aquele carro. O senhor chegou a viajar muito nesse Fui tipo? muito para Tambaú. Baú. Tambaú. O pai fazia romaria lá, onde eu fui nascido. Nós vinha de a pé de daqui, pegava o trem e ia para Tambaú. E a estação, então, é importantíssima aqui para a história do bairro, aqui da memória. Acaba o resto mostrando. O senhor lembra, basicamente, como que foi quando desmancharam a linha aqui? A linha foi No ano de 65, Daí, foi? 1965, começaram a desmanchar. Sumiram com os material, tudo. Não sei para onde foi. Mas era uma coisa muito importante, devia ter deixado. Boa, mas boa mesmo. Mas sumiu tudo, tá bom. Com o objetivo de entender um pouco mais da dinâmica da vida nas estações, troquei um dedo de prosa com o Sr. Tonhão, da Palmeia, bairro rural de Muzambinho. Seu avô era portador na estação do bairro. E mais, o Sr. Tonhão trabalhou nos extensos e duríssimos trabalhos de desmanche dos trilhos, na década de 1960. Seu depoimento foi fundamental para entender esse processo. Meu avô, ele era portador desse trem aqui. Portador, o que ele faz mesmo, que ele fazia? Qual que era a função? O portador, ele era... Quando, vamos supor que o trem partia, aí o portador já marcava a hora e ele não tinha uma gurita para baixo lá. 200 metros, tinha uma gurita bem feitinho, bem arrumado. E o negócio, você puxava aqui assim, ó. Aí a linha virava. Fosse para entrar para o desvio, entrava para o desvio. Fosse para entrar reto, ele não precisava mexer. Mas ele ficava lá. Ele tinha que ficar lá. E tinha que manejar essa E aí, alavanca. E qual que eram os produtos que eram embarcados aqui, vendidos na estação da Palmeia? Qual que era, seu Tonho? o que ia para fora era caixa de ovo e galinha e café, e só até no Zambim. Seu Tonhão, o senhor poderia contar como é que foi quando a linha, o ramal Tuiuti desativou lá em 66, o senhor participou do trabalho de retirada dos trilhos. Como foi? Como é que era esse trabalho? Era braçal? Era difícil? Braçal. Conta pra gente. Quer dizer que nós começamos lá em 66 e viemos. Mas era tudo braçal. Então tinha uns na frente que só luía nos pregos. Uma alavanca grandona. Vinha o outro acabando de tirar. Ou eu, um outro tirava. O trio o trio de 6 metros de comprimento. Um trio pesado, né? Aí nós carregava em 8. 4 de um lado, 4 do outro. Aí nós chegávamos na prancha, tinha só um para gritar, né? Vai jogar tudo certinho no lugar. Tinha que jogar para não machucar um ou outro Não ali. podíamos, se voltasse, machucar muita gente. Então nunca voltou, não, graças a Deus. Pesado. Pesado. Põe em cima da prancha, põe em cima, sem fazer força. Mas só que era tudo braçal, tudo Tudo no braço. no braço. O senhor ainda sente saudade do apito do trem, do sacolejar, do trilho passando e aquele barulho de ferro com ferro? Certo? Você ainda imagina passando aqui? Passava aqui, você lembra, você via que nas emendas do trio, o tempo foi... Eu lembro direitinho. Lembro do apito. Tinha uma máquina que tinha uns sininhos, né? Trem, identidade e história andam lado a lado em Minas Gerais. Na pesquisa e na produção do livro, queria deixar isso bem evidente. Com a produtora cultural Camila Fernandes, pude entender a importância cultural dos trilhos para o desenvolvimento econômico, cultural e social de Muzambinho. Qual que é a importância que os trilhos da Mogiana têm para Muzambinho, para a história e para a memória de Muzambinho? Olha, os trilhos, eles trouxeram muito além, né, do progresso da economia. Eles contribuíram muito na parte cultural também da nossa cidade. Não dá para esquecer que veio para nós em Muzambinho através do trem o Antônio José de Carvalho, um escultor português, que deixou um legado interessante aqui na cidade, muito bonito, porque hoje os monumentos que ele construiu, hoje para nós, servem de cartões postais, inclusive. Então, através do trem, ele trouxe para a gente um pouco dessa arte que está aí até hoje como patrimônio também, patrimônio material da nossa cidade. Qual que é a relação em que tanto as estações da zona rural, Moçambo, a estação da Palmeia, mas tanto a da zona urbana, aqui de Muzambinho,
tem para a memória do muzambiense? O muzambiense ainda sente aquele barulho dos trilhos passando, o apito do trem, o horário do trem chegar, o horário do trem sair. Como é que é essa relação? É uma memória afetiva. Inclusive, quando chegam aqui os senhores e senhoras que recordam que vivenciaram esses momentos incríveis através da Mogiana, eles se emocionam, eles olham aqui os trilhos, eles lembram mesmo que o trem deu acesso a eles a conhecerem outras cidades, né, que antes não era tão acessível, e deram também oportunidade de trabalho. Então, mexe também com essa parte emocional da construção da família. Então, para nós, muzambienses, eu acho que quando a gente pensa um pouco da nossa história, a gente quer resgatar essa coisa da ancestralidade, a gente precisa lembrar o que trouxe esse acesso. E, com certeza, a Mogiana é a chave, né, a cereja do bolo da nossa história também. O povo mineiro tem um trem em muitas das suas falas cotidianas, pretensiosas ou não. Faz parte do nosso vocabulário em várias expressões, tais como que trem difícil, mas que trem gostoso, ou ainda quando falamos, vamos resolver esse trem. A memória ferroviária perpassa as nossas falas, nossas vivências, porque de certa forma ela está atravessada nessa história. Isso é diferente quando falamos das experiências que são viajar, andar de trem. Apesar do fechamento das estações e da retirada dos trilhos, movimento que se deu, como vimos, na década de 1960, ainda permanece no imaginário coletivo os barulhos do apito da locomotiva, o chacoalhar dos trilhos, a fumaça expelida. Essas memórias seguem arraigadas na cultura da região e no patrimônio histórico de Monte Belo, Muzambinho e Guaxupé. Mostrar isso foi um dos principais objetivos do livro e deste documentário. Sr. Daliro, o senhor lembra, assim, com saudade dessa época do trem, assim? Eu sei. Memória, beleza. O apito, o trem. Tudo. Nós estávamos aqui, quando era vapor, que eu estou te falando, não era óleo, o trem de ferro. Daqui nós escutávamos o Monte Cristo. O apito, você tem saudade dessa apito? Eu vou te contar uma história. Diz que contaram com a mulher assim, e fala essa história. Vou voltar para essa mulher, se ela lembra do trem de ferro. E ela vai apitar. Falou para ela assim, escuta, você lembra, a senhora tem saudade do trem de ferro, lembra dele? Eita. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, destino é quem quer. Até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer, não vou por gosto, destino é quem quer. Adeus é pra quem deixa a vida, é sempre na certa que eu jogo. 3 palavras vou gritar por despedida. Até amanhã, até já, até logo. Até amanhã.